Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar mais uma vez continuidade da nossa aula, do nosso curso História de Israel. Na aula passada, introduzimos o período dos juízes, que abarca o livro de Juízes e de Ruth. E um fato muito interessante, curioso, evidente que ficou do nosso estudo é que nós encontramos no livro de Juízes, que abrange também Ruth, o conhecido ciclo vicioso do pecado, em que o povo, quando se encontrava numa situação de repouso, voltava a ter recaída e experimentava a ruína, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz ou um libertador, e esse juiz ou libertador providenciava ao povo restauração e, consequentemente, repouso. Na aula de hoje veremos como é que este ciclo vicioso do pecado se concretizou, se realizou ao longo do livro de Juízes. Nós encontramos várias categorias de juízes ou de líderes ao longo do livro de Juízes. A primeira delas diz respeito a líderes fortes na fé. E Otiniel é um deles. A principal causa da recaída de Israel no pecado, de modo geral, esteve relacionado ao casamento misto com aquelas nações vizinhas pagãs que o próprio Israel, num processo da conquista de Canaã, foram com eles complacentes. Todas aquelas nações que estavam à volta de Canaã e que também povoavam a região de Canaã, eles, quando foram permitidos viver com o povo de Israel, vieram a tornar-se pedra de tropeço. Porque depois os filhos de Israel viram-se atraídos pelas mulheres pagãs, com elas contraíram matrimônio, geraram filhos, e essas mulheres traziam consigo seus deuses. E como a influência da mulher é muito forte no lar, as famílias israelitas passaram a adorar e a servir deuses pagãos. Foi uma situação muito, muito triste. Portanto, é nesse contexto que Deus soberanamente permitiu que Cusã Risataim da Mesopotâmia prevalecesse sobre Israel. Israel experimentou sofrimento nas mãos desse rei, mas por conseguinte, Deus enviou um libertador chamado Otiniel. Otiniel significa espírito de leão. Descreve muito bem as suas ações vigorosas e poderosas. Pelo Espírito do Senhor, Otiniel venceu Cusã Risataim da Mesopotâmia e ele deu descanso ao povo. Otiniel foi um líder forte na fé. Ele fez isso com o poder do Senhor, por isso ele não falhou em nenhum sentido. O segundo líder forte que nós encontramos na narrativa de Juízes chama-se Eude. Depois de 40 anos que Otiniel deu ao povo repouso, Deus permitiu a opressão de rei Eglon. Eglon era um moabita. Eglon começou a reinar e ele subjugou os israelitas. Ele oprimiu os israelitas. Novamente ocorre o ciclo. Os judeus se arrependem e são restaurados. Deus envia um libertador chamado Eude. Disfarçadamente, Eude ele era um canhoto. Ele pediu para que pudesse falar com o rei Eglon, o moabita, e ele alegava
que tinha uma mensagem para o rei Eglon. E ele foi permitido ter acesso à sala do rei, e quando de facto o rei esperava ouvir dele uma mensagem, Eude, do seu lado esquerdo, tira uma espada e empenha no rei, matando-o assim, dessa forma. Terceiro juiz forte na fé no livro de Juízes foi Sangar. Mereceu apenas uma referência. A menção do seu nome vem apenas um versículo. Geralmente, quando se diz pouco a respeito de um juiz, é porque ele foi bom. Ou seja, não teve muitas ocorrências para que fosse feito menção de seu nome, das suas histórias ou do seu mau testemunho. Sangar foi um bom juiz. Ele entrou de boa vontade na guerra para a libertação de Israel. Matou centenas de soldados usando uma aguilhada de bois ou um queixo de bois, à semelhança de Sansão. As vitórias ganhas por Deus, elas muitas vezes, geralmente não dependem de recursos ou perícia humana, mas do seu próprio poder. Um bom exemplo disso é o próprio Sangar. A arma que ele usa para vencer, a maneira como ele vence, não tem nenhuma sofisticação. Ele usa os recursos mais rudimentares para vencer as batalhas mais improváveis. É assim como Deus age, sempre. Usa as coisas humildes, simples desta terra para humilhar aquelas que são. Usa as coisas mais tolas para humilhar as mais sábias. Prosseguindo, temos aqui uma outra categoria de líderes. Líderes vacilantes na fé. O exemplo de Baraque e Débora. Após a morte de Eude, Israel experimentou declínio pecaminoso à escala nacional. Toda a nação estava em pecado, estava em colapso. Deus permitiu que Jabim derrotasse Israel. Debaixo da opressão de Jabim, Israel sofreu durante 20 anos. Mas depois Deus levantou um juiz chamado Baraque. Baraque era vacilante na fé. Não era forte, não era vigoroso, não era decidido. Baraque recusou a entrar na batalha, a menos que fosse acompanhado por uma juíza Débora. O seu medo paralisante reflete a fraqueza do governo de Israel. A nação estava tão debilitada, estava tão fraco, que já estava a tornar-se muito difícil encontrar líderes, encontrar homens, encontrar juízes que tivessem caráter, que tivessem força, que tivessem uma intimidade com Deus a ponto de, com Ele, desenvolverem uma fé robusta. A fragilidade de Baraque reflete que estava cada vez mais difícil encontrar entre os israelitas um homem valoroso. Aí, com esse todo medo de ele se envolver na batalha, só conseguiu com a associação da Débora. A valentia da Débora é que trouxe vitória em nome do Senhor. Outro líder vacilante também conhecido é Gideão. Israel passou 40 anos de repouso e caiu novamente em pecado. Desta vez os midianitas afligiram os israelitas. Deus levantou Gideão, cheio de dúvidas.
mas Deus viu em Gideão nele o potencial. E o potencial que Deus viu em Gideão vinha dele mesmo. Porque diz o texto, o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, você é valente porque o Senhor é contigo. Os 300 escolhidos para a batalha revela que eram poucos os homens valorosos em Israel. De toda a nação, apenas conseguiu-se 300 homens valorosos para a batalha. O nível de fé estava muito baixo, baixíssimo. Mesmo assim, Deus deu vitória. Depois disso, tomou Gideão os brincos do povo derrotado para fazer veste sacerdotal, e essa veste sacerdotal atraiu a adoração do povo, e o povo abandonou o tabernáculo. Gideão era um líder fraco, apesar de se falar dele como um homem forte. Na verdade, não é o que o texto transparece. Em Israel estava cada vez mais difícil encontrar homens fortes na fé. Encontramos também uma outra terceira categoria, líderes fracos na fé. Abimeleque, depois da morte de Gideão, o povo experimenta mais uma vez o ciclo vicioso do pecado. Desta vez, Deus castigou o povo usando um dos filhos da nação. Abimeleque foi filho de Gideão. Abimeleque é lembrado tristemente como o primeiro juiz que não esteve disposto a lutar pela liberdade do seu povo. E ele é também lembrado como o primeiro juiz que oprimiu realmente o próprio povo de Israel. Era um líder fraquíssimo. E a nação israelita sofreu na mão de um israelita pela primeira vez. Diante deste quadro, não submeteu-se a nenhum outro juiz até os dias de Israel. Israel teve, como nação, dificuldade de obedecer os líderes que seguiram depois de Abimeleque, pela forma como veio a sofrer nas mãos deste. O povo desenvolveu uma rebeldia crônica para com todo tipo de liderança que veio a se instalar em Israel. O povo tinha uma má percepção, um mau testemunho das suas lideranças por conta de atuações irresponsáveis. Somente com a chegada de Samuel é que o povo experimentou um outro momento. Mas antes disso, a situação, toda a liderança de Israel estava desacreditada. O povo não lhes submetia nem dava os ouvidos. Diante deste quadro, também Abimeleque tinha um exército de desordeiros e mercenários. Abimeleque matou seus próprios irmãos e ele foi declarado rei num dos centros de idolatria. Toda essa situação revela com precisão como Israel estava moribunda, espiritualmente falando. Estava cambaleante, estava a viver longe dos propósitos de Deus. O período dos juízes é dos mais críticos da história e nós podemos visualizar num gráfico abaixo como os níveis de idolatria cresceram nessa altura. Durante 3 anos de opressão, Abimeleque só conseguiu a rebelião do povo. E ele foi morto de uma forma inusitada. Foi morto por uma pedra de moinho lançada da torre por uma mulher. Temos aqui uma grande verdade para abraçar.
É inútil tentar liderar o povo sem a ajuda de Deus. Não adianta liderarmos o povo de Deus a partir da nossa sabedoria, a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa esperteza, a partir dos nossos recursos, a partir dos nossos dons ou dos nossos talentos. É inútil tentar liderar o povo de Deus sem a ajuda de Deus. É inútil tentar fazer o trabalho de Deus sem a ajuda do próprio Deus. Uma lição preciosíssima para nós nos nossos dias. Que Deus levante entre nós líderes fortes na fé, que façam a obra do ministério em total e absoluta dependência a Ele, para a sua glória. Líderes fracos na fé. Jefté é um líder também fraco na fé. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns e deixaram o Senhor e não o serviram. Juízes 10, versículo 9. Consequentemente, durante 18 anos, filisteus e amonitas fustigaram os israelitas. Mais uma vez o povo se arrependeu e renovou a aliança com o Senhor. Jefté entra nesse cenário. Jefté era filho de uma meretriz. Jefté era um desordeiro. Mas, mesmo assim, com todo esse historial, ele foi procurado pelos anciãos de Israel para liderar Israel diante da opressão. A narrativa deixa claro que Jefté depois tornou-se piedoso, mas na altura em que ele foi encontrado, era um aguaceiro, era um delinquente. Outro líder fraco na fé foi Sansão. Entre Jefté e Sansão houve 3 juízes de menor importância que não faremos menção. Nos dias de Sansão, o povo estava debaixo da opressão dos filisteus, mas não houve arrependimento nem descanso. Apesar do fracasso de Sansão, graciosamente Deus pousava o seu espírito nele e em momentos oportunos Deus dava vitória, Deus fazia valer a sua vontade, a sua graça e a sua misericórdia para com Sansão e, consequentemente, para com o seu povo. A última categoria de líderes que encontramos nos juízes são líderes fracassados na fé. Porque juízes ensina por meio de exemplos negativos a verdade sobre as consequências do pecado. O livro de Juízes é muito interessante porque ele ensina uma verdade profunda de forma negativa, que a rebelião, que o pecado tem consequências. Por mais que Deus perdoe os nossos pecados, há consequências. O restante do livro de Juízes é uma narrativa de pecados como furto, idolatria, imoralidade e homossexualidade. Os sacerdotes se vendiam praticamente a troco de nada. Levitas, que eram homens da paz, consta num texto que houve um levita que iniciou uma guerra civil, algo impensável, quando Deus estabeleceu não só a nação, mas também quando indicou o propósito, a vocação desta missão. Naqueles dias as coisas eram tristes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Anarquia absoluta. Falta de sentido, falta de propósito, falta de orientação. Que nós possamos aprender com todas as narrativas de juízes, para que essa história não se repita na história das nossas vidas, na história das nossas famílias e nem na história das nossas igrejas, muito menos da nossa nação, que o pecado tem consequências, tem um preço alto.
Portanto, o ciclo vicioso está sempre presente ao longo do livro de Juízes, mas algo muito interessante é que o ciclo vicioso do pecado também está presente na minha vida e na sua vida. Há momentos que nós experimentamos esse ciclo. O que deveria acontecer é que este ciclo deveria ser experimentado menos vezes. Vamos ter que lidar com o pecado, mas talvez não deveria ser normal nem recorrente. Uma e outra vez, sim, vai acontecer. E se pecarmos, e se cairmos, vamos precisar de arrependimento e restauração. Que essa lição forte, apesar de ser em forma de narrativas negativas, fiquem gravadas nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.